Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, já cheguei dando spoiler do que vai rolar, porque assim, pra você já ver que deu certo, porque a hora que você começar a ver a construção do desenho, você vai falar, meu Deus, não vai dar certo, eu já tô mostrando que deu certo, vou deixar a referência aqui pra você comparar e entender porque não ficou tão parecido com a referência, porque é muito difícil esses movimentos. Mas antes de começar o desenho, já aí compartilhe esse vídeo pra mais pessoas conhecerem, se inscreva no canal se não é inscrito, ative as notificações, deixe um comentário bem bonito e curta, dá um joinha aí pra gente já começar aí no desenho. Já comecei um pouco adiantado pra não demorar tanto e o que eu estou fazendo? Um fundo. Escolhi uma caneta mais clara pra fazer esse fundo, essa daí da Prismacolor. O número dela é 165 e ela não está no seu perfeito condicionamento de cheia, então eu resolvi fazer assim, meio de bolinha, que também vai ajudar na hora do efeito, porque esse efeito aí desse vestido, ele é todo amassado, né? Eu nem sei como que foi feito, tenho nem ideia de como foi costurado isso, mas ele é todo amassadinho, então eu fazendo assim, pensei que podia rolar melhor por experiência já de outras coisas amassadinhas, desse jeito achei que ia rolar, mesmo porque eu também não tinha outra caneta mais clara pra fazer chapado. E na hora que eu comecei, eu vi que ela tava acabando, então eu falei assim, não, vou fazer assim que eu acho que vai dar bom e vamos seguir em frente. Feito então com um tom mais claro, eu venho com um tom médio, fazendo um pouco aí dos movimentos. E eu confesso que nessa hora aconteceu a mesma coisa na construção. Sempre no começo da construção, eu acabo meio perdida, sabe? Não sei pra onde eu começo. E nesse caso foi exatamente a mesma coisa. Eu não fazia ideia de como que eu ia fazer esse vestido, não mesmo. Então, eu fui fazendo ali pra não ficar parada, né? Porque se você ficar parado, você não vai fazer nada mesmo. Então, eu fui fazendo as sombras, onde tinha sombra, construindo as sombras e resolvi fazer a parte do corpete, que é não é amassado, mas ele é franzido, né? Esqueci o nome agora do negócio, mas é um franzido. Achei mais fácil começar por ele, já que eu já tinha ideia de como eu poderia fazer isso daí, porque assim, ó, realmente, tá vendo? Aí eu não tô sem ideia, porque eu fiquei com medo de começar a fazer um amassado e tem um monte de amassado, aí então eu resolvi fazer na parte de cima mesmo, a parte do corpo, porque é uma coisa que eu já fiz e que eu já meio que dominava, entre aspas. Fui fazendo ele pra deixar por última parte, a pior parte. Então fui seguindo. O que eu fiz? Passei essa caneta intermediária, vim com a mais escura e aí eu fui voltando, voltando pra construir mesmo. Você vai perceber que nessa parte aí vai ficar muito mais claro o meu raciocínio de colocar uma caneta mais clara embaixo, que é pra hora da luz não ficar muito branco, né? Se você não colocar nada, já aí com a caneta escura o tom mesmo do vestido. Então, eles percebe, ó, vou colocar aqui a referência pra você perceber o que eu tô querendo dizer. Na hora que bate a luz, não vai ficar branco. Em algumas partes pode até, dependendo do tecido, ficar branco. Mas na maioria das vezes vai ficar um verdinho claro. Então, por isso que eu fiz esse fundo com verde claro. Acho que deu pra entender, né? Deu uma enrolada, mas acho que deu pra entender. Você vai percebendo isso. Então, eu venho com essa intermediária, vou subindo os tons. É importante ter bastante tons de cores, assim, nesse caso, porque a caneta, ela sobe o tom. Porém, não tanto. Então, pra fazer essa luz e sombra bonita, eu vou precisar de mais tons de canetas. Então, essa daí é da Sinuarte, é a 454 ou a 434, não sei, dá pra ver aí no vídeo. E aí eu vou usando vários, eu vou usar várias marcas também. E aí você vai percebendo que eu não vou conseguir, entendeu? Ó, eu até tentei, mas eu acabei terminando mesmo o busto. Eu vou deixar aí pra você acompanhar bonitinho. Porque assim, eu não tenho o que explicar. Na hora que eu tiver o que explicar,
eu volto pra te explicar. Nesse momento aí eu tô um pouco perdida, mas eu acho interessante você ver o que eu fiz, a solução que eu tomei aí nessa questão. Na verdade, essa parte mesmo vai ser a parte do busto, porque assim a gente dá uma refletida, né? Tipo, enquanto você tá fazendo uma coisa que você sabe, você começa a cabeça começa a pensar na outra. Pelo menos a minha funciona assim. Então eu vou deixar essa parte do busto pra você ver aí, que é exatamente o que eu já expliquei. Vem com a mais clara, média, escura, escura. Depois eu vou voltando e vou fazendo o jogo das canetas pra você entender direitinho. Vou deixar a referência aqui também pra você poder acompanhar juntinho com a referência. A parte de cima já deu uma cara, né, igual a da referência, e agora chegou o grande momento, mais adiado, né, que é essa saia. Tentei fazer aí os movimentos, mas eu realmente estava muito perdida, então resolvi fazer o quê? Bolinhas, 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 uns risquinhos, porque eu pensei no seguinte, que não vai dar pra ficar perfeito, não vai dar pra ficar igual a referência, uma que vai dar muito trabalho. Até dá pra ficar, mas vai dar um trabalho gigantesco e eu não estou a fim de ter esse trabalho. Então eu pensei numa coisa mais prática. Pensei em fazendo esses efeitos aí. Então o que eu vou fazer? Vou primeiro fazer com a caneta média por cima e depois eu vou ver o que vai dar. Depois a gente vê o que vai acontecer. Mas basicamente, no primeiro passo, eu vou fazer esses risquinhos, esses trabalhadinhos aí, riscadinhos, no vestido todo com a caneta média. No caso é essa da Cinearte aí. E agora eu venho com uma mais escura, fazendo um pouco dos movimentos. Eu vou colocar a referência aqui para você entender esses movimentos, que tem os amassadinhos, mas tem o movimento, porque o que dá para entender ali que tem os amassadinhos, mas tem um volume em cima de outros volumes. Então esse volume, essa caída que dá de tecido, dá uma sombra. Então eu tô tentando fazer esses movimentos. Esse vestido é muito difícil por causa disso, porque tem o movimento dos amassados, então você tem que fazer essa luz e sombra desses amassados e a luz e sombra do movimento dos amassados, entendeu? Então, aí ficou muito complicado, e é isso que eu tô tentando fazer, e continuo tentando fazer assim, nesse movimento aí de bolinha, 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 por conta do amassado. Então, é isso, é essa minha analogia, esse meu raciocínio de que tem os amassados, então eu tenho que fazer essa textura dos amassados e tenho que fazer a luz e sombra do volume em si do tecido, do movimento do tecido, entendeu? Se você olhar aí na referência, você vai entender o que eu tô falando. Então eu venho com essa caneta escura, aí eu vou vir com uma mais escura ainda, e aí eu vou fazendo todo essa dança, né? De caneta vai, caneta vem. Nessa parte aí,
Essa parte aí eu vou finalizar agora para você conseguir entender melhor. Então eu venho com a caneta, agora eu tô passando a caneta mais clara, aquela lá do princípio, para também não ficar marcado, para ficar uma coisa mais homogênea. E é óbvio que eu vou finalizar com lápis de cor, então vai dar mais destaque ainda. Você já viu, né, lá no começo do spoiler. Então, toda essa construção deu aquele resultado. No começo realmente parecia que não ia dar certo, mas agora já tá dando para ver que tá indo, né? Então vou deixar você ir ver tudinho, na hora que vir uma coisa importante eu volto para explicar essa coisa importante. Agora eu vou finalizar com lápis de cor. Eu começo com um lápis preto, porque eu não tenho um verde tão escuro, então eu vou com preto. Volto com um lápis verde escuro e vou fazer luzes com o mais claro, que eu percebi que na referência é um tom diferente de verde. Tom esse que eu não tenho de caneta. Então eu fiz com o que eu tinha e agora eu vou tentar aproximar esse tom com um lápis de cor. Peguei próximo esses tons a um tom mais azulado. O da referência, eu vou colocar a referência aqui do lado, para você conseguir acompanhar comigo e conseguir ver a diferença que dá o lápis de cor e a importância que tem a luz e sombra nos movimentos. Você vai ver que vai saltar do papel, vai dar aquele realismo, sabe? Vai parecer que é de verdade. Não parecer, né? Eu acho que fica igual realismo, mas fica muito próximo. Então essa foi a forma que eu achei de ficar próximo ao desenho. Dava pra ficar mais próximo, mas assim, aí ia ser muito realista, né? Esse vestido realmente muito difícil. Todos os que eu vi aí não chegou tão próximo assim. Então, é esse jeito que eu vou fazer. Vou deixar você acompanhando o lápis de cor. Vou deixar lá no final uma playlist que tem mais desenhos que eu fiz com caneta marcador e lápis de cor, pra você entender melhor todo esse conceito de sombreado, de mesclado, pra você entender melhor, vai ficar mais claro ainda. E só pra enfatizar aí, ó, o clarinho que eu tô vendo não é o branco, tá vendo? É um verde mais azulado pra dar essa sensação de ser mais azulado mesmo. E eu passo o clarinho aonde já tá claro mesmo, em algumas partes pra evidenciar o mais claro, porque tem luz, né, pra dar esse movimento. Vou deixar você acompanhar e a hora que tiver mais alguma coisa importante eu volto de novo.
resolvi passar o branco, mas eu confesso que não fez muita diferença não, viu? Nessa parte da saia, não ficou com destaque igual ficou na parte de cima ali da blusa. Achei que ficou esquisito. Passei mais ou menos ali, isso pra vocês entenderem, mas eu continuei passando, mas não gostei. Achei que poderia ficar sem, acho que sem ficaria melhor. E veja que eu vou construindo os movimentos, né? Aqueles movimentos mais escuros, que já tá construído com a caneta, mas eu dou uma valorizada com um lápis de cor, principalmente com preto. Eu tenho medo de usar caneta marcador preta. Pelo menos as minhas, que eu tenho aqui, as 3 marcas diferentes, elas deixam marcas. Fica meio brilhosa, sabe? Não curto. Então, por isso que eu gosto de finalizar com lápis de cor. Vou finalizando então este desenho que deu um trabalhão, deu mais trabalho pra pensar do que pra executar mesmo, mas deu trabalho pra executar também, porque ó, fazer essas bolinhas aí não foi fácil. O vídeo ficou aqui com 17 minutos, mas esse desenho deu mais de 2 horas. Geralmente eu levo 2 horas o desenho inteiro, esse eu levei 2 horas só pra colorir. Então ó, já que eu demorei tanto, você podia compartilhar esse vídeo aí com a geral, né? Pra poder ajudar aqui na visualização e no engajamento, as pessoas conhecerem o canal, né? Eu ia ficar muitíssimo grata. Se você tá até aqui, então eu tô já no coração. Mas vai, compartilha aí, deixa seus comentários, suas dúvidas. Quero saber o que você achou, se você achou que ficou parecido, se valeu a pena, se não valeu. É isso, esse é o desenho, aqui está ele mais produzidinho. Fiz uma gambiarrinha no Photoshop ali na cauda, pra alongar a cauda, porque cortou, né? Fiz um tchananã. Vou colocar aqui a referência pra você comparar e me dizer o que você achou, se achou que for parecido. No vídeo da semana que vem vai ser também um look de premiação, mas não vai ser do Oscar, bem elaborado e vai ser desde o começo, desde a construção do look até a pintura. Se você não perder, ative as notificações pra você não perder quinta-feira que vem, beleza? Vou deixar aqui então o vídeo da semana passada e a playlist que eu prometi de caneta marcador pra você poder aprender mais. Espero que você tenha gostado, um beijo e a gente se vê por aí.